Como se insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João capítulo 8 e o versículo 7. Queridos, esta semana estamos estudando um tema maravilhoso: a ocultação dos próprios defeitos e condenação dos defeitos de seus semelhantes, baseado em Mateus, capítulo 7, dos versículos 3 ao 5. Eu não sei se você já percebeu, mas há pessoas nos dias atuais que carregam consigo as mesmas características dos fariseus. Pessoas que se sentem bem em julgar, em colocar defeitos nas pessoas. E há muita gente assim. Para nossa tristeza, muitas dessas pessoas não estão fora da igreja, não estão longe da igreja, mas em muitos casos dentro da igreja. Pessoas que se acham no direito de colocar um dedo em riste para acusar alguém, para falar mal dos outros. O texto que nós acabamos de ler, um texto extremamente conhecido na Bíblia, o caso da mulher adúltera, João capítulo 8 e o versículo 7, foi a leitura que nós fizemos. E aqui o que a gente vê nessa história, que tem aqui na verdade três protagonistas, o principal é a mulher adúltera. Diz a Bíblia, e você sabe muito bem a história, que essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. O que, humanamente falando, seria algo ainda, um agravante ainda maior, porque não foi conversa, fofoca, alguém chega e flagra essa mulher em pleno ato de adultério. Ora, se uma conversa, uma fofoca, se um disse-me-disse já traria prejuízos incalculáveis para uma mulher nesse aspecto, imagina uma mulher pega em pleno ato de adultério. Então o personagem principal dessa história é essa mulher. O segundo grupo de personagens aqui, você bem conhece, são os fariseus, escribas e fariseus. E o terceiro personagem, aquele que vai salvar essa mulher dessa situação que para ela seria o fim, é Jesus Cristo. Só que a palavra de hoje é uma palavra que eu quero chamar muito a sua atenção para saber em que posição, de que lado nós estamos dentro desse contexto. Perceba que aqui está Jesus de um lado, essa mulher no meio, e do outro lado dessa situação, escribas e fariseus, que a Bíblia faz questão de salientar com pedras nas mãos. E a pergunta que eu quero fazer nesta manhã, que serve em primeiro lugar para mim, é: o que é que eu tenho nas mãos? O que é que você tem nas mãos quando encontramos um irmão, uma irmã com problemas, com falhas, que por algum motivo fraquejou na caminhada? O que é que eu tenho nas mãos para chegar para ele, para chegar para ela? Isso aqui é muito sério, porque diz a Bíblia que a primeira coisa que os religiosos fizeram foi cada um pegar uma pedra para jogar naquela mulher. A propósito, você é bom em atirar pedras? A bem da verdade, essa é a grande pergunta que eu quero fazer hoje para você. Você é bom em jogar pedras nos outros? De que lado você está? Essa história está inserida aqui no texto sagrado para nos mostrar claramente qual foi a posição de Jesus e qual atitude que ele quer que eu e você tome diante de uma situação como essa. Essa mulher estava encurralada. Talvez na cabeça e no coração dela, ela estivesse pensando: é o meu fim. Vão me levar para esse homem
para esse tal de Jesus, mas eu já até imagino que ele vai corroborar, que ele vai confirmar tudo o que os fariseus e escribas estão dizendo. Vão me levar lá só por uma questão de ironizar, de querer me humilharem mais. Quem sabe Jesus também não vai pisar em cima de mim, não vai me humilhar, não vai colocar também seu dedo em riste na minha cara. Quem sabe esses pensamentos, isso são apenas conjecturas minhas. Mas quem sabe o que se passava na mente dessa mulher? Não podia falar, mas o coração estava gritando, a alma estava em desespero. A angústia muito grande, cada passada que ela dava com aquela multidão atrás dela gritando, louca para ver o sangue daquela mulher escorrer, cada um com uma pedra maior do que a outra. Eu fico imaginando o que se passava na mente dessa mulher, o desespero. Um filme estava passando na mente dessa mulher. Quem sabe um arrependimento profundo por ter feito aquilo que não era para ser feito, mas agora era tarde demais, porque os religiosos, cada um estava com uma pedra na mão. E a pergunta que eu quero novamente repetir, e que serve a começar para mim, depois para você, é: o que é que nós temos nas mãos quando diante de um irmão débil, fraco na fé, que por algum motivo injustificável, porque nós diante de Deus não podemos justificar pecados, erros, mas também não podemos pegar pedras e jogar nos irmãos. O que é que nós estamos fazendo? O que é que eu tenho carregado nas mãos? E por que Deus não permite que a gente faça julgamento temerário? Eu falava sobre isso aqui ontem. O que os fariseus e escribas estavam fazendo com essa mulher era um julgamento temerário. Quando o texto diz: não julgueis para que não sejais julgados, o contexto desse texto aqui quer me ensinar que eu não posso fazer julgamentos precipitados, um julgamento temerário. Por quê? Porque se você analisar bem essa história, se você analisar os meandros dessa história, os detalhes dessa história, você vai ver que os escribas e fariseus só levam até Jesus uma mulher, mas para um adultério ele ser de fato consolidado, para que ele acontecesse, era necessário outro personagem. Qual era? O homem. Cadê o homem que não foi apresentado? Apenas a mulher. Surpreendentemente, o homem que cometeu adultério com essa mulher também não foi levado. Mas o que é que os escribas e fariseus colocaram logo nas mãos? Pedras prontas para serem atiradas. Estavam aguardando apenas uma palavra de ordem para acabarem com a vida dessa mulher. E eu quero dizer para você uma frase que você já deve ter ouvido incansáveis vezes por aí. Eu não sei se você já percebeu que quando termina um filme, uma novela, uma minissérie, aparece sempre uma frase lá passando na tela: qualquer semelhança é mera coincidência. Só que no caso dessa mulher aqui, qualquer semelhança comigo e com você não é mera coincidência. Muitas vezes eu e você não estamos do lado de Jesus. Estamos do lado dos escribas e fariseus com pedras nas mãos para jogar nas pessoas. Eu falava aqui ontem de uma mulher que eu recebi na nossa igreja lá em São Lourenço, quando estávamos ali à frente daqueles cenáculos. Uma mulher que por 8 anos viveu presa, e quando chegou lá na porta do cenáculo em São Lourenço, em lágrimas perguntou se podia entrar na igreja, porque numa igreja que ela foi, a pessoa olhou para ela de paletó e gravata com uma Bíblia na mão e disse: você não é nem digna de entrar aqui dentro. Aquela pessoa estava no grupo desses fariseus, com a pedra na mão, porque servir a Jesus, e Jesus já deixou claro isso, que o mundo só nos reconheceria como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. E a Bíblia fala que o amor, só ele suplanta, passa por cima de uma multidão de pecados.
Se eu digo que amo a Deus e não amo a meu irmão, a Bíblia me chama de mentiroso, hipócrita, fariseu. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Porque muitas vezes estamos carregando uma Bíblia na mão e na outra pedras para jogar nos outros. Estamos se esquecendo que muitas vezes eu ainda não tive o cuidado de olhar uma trave que está aqui atravessada na minha vista e estou tentando tirar um cisco no olho dos outros. Mas Jesus nessa manhã quer tirar as pedras das nossas mãos. Agora existe um detalhe importante nessa palavra que eu quero compartilhar com você. Eu quando vejo pessoas por aí com pedras nas mãos para jogar nas outras, é porque a palavra de Deus não está sendo lida, não está servindo de alimento para ele. Porque a Bíblia fala que foi com o poder da palavra que os escribas e fariseus não jogaram pedras naquela mulher. Quem impactou aquelas pessoas foi o poder da palavra. O texto diz que Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a jogar a pedra. Veja que a palavra impactou. A palavra confrontou os escribas e os fariseus, porque a palavra de Deus ela tem que me confrontar todo dia. Eu já disse aqui incontáveis vezes e vou repetir. Ser crente, meu irmão, é algo desafiador. Porque tem muitas religiões por aí que as pessoas não aceitam. As pessoas não compreendem que servir a Deus é dar a outra face. Que servir a Deus é orar por aquele que te persegue. Que servir a Deus é amar aquele que te odeia. Pelo contrário, tem uma religião hoje por aí, que é aqui, uma das que mais crescem no mundo, que você é chamado de infiel. Que a ordem no livro sagrado deles é matar o infiel. É degolar, é arrancar a cabeça fora. Mas no verdadeiro, no genuíno evangelho, na verdadeira palavra de Deus, a coisa acontece diferente. Perceba que a pureza do evangelho está no inverso daquilo que muitas vezes eu penso que é o certo. Jesus diz: olha, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Veja como as coisas são completamente invertidas, porque a mente de Deus não é a minha. Os caminhos dele não são os nossos caminhos, os pensamentos dele também não são os nossos pensamentos. Então Jesus nessa manhã, através da sua palavra, quer tirar as pedras das nossas mãos. Quem foi que te deu permissão para estar com pedras nas mãos jogando em outras pessoas? Não foi para isso que Jesus me chamou. Não foi para isso que Jesus te chamou. E muitas vezes a gente se arvora do direito de querer achar que nós somos melhores do que alguém, somos mais crentes do que alguém, e queremos colocar o dedo em riste na cara de alguém para acusá-lo. Eu tenho um amigo que ele tinha essa mania. Tinha essa mania de querer achar que era mais crente que todo mundo, que tinha o direito de acusar todo mundo. Aí quando foi um dia, Deus começou a confrontar ele. Aí de repente começou a surgir vendavais na vida dele. Daqui um pouco estava o camarada que era metido a santarrão com um cigarro na boca. Daqui um pouco estava o camarada que era metido a crente melhor do que todo mundo, tomando cachaça, se prostituindo. Aí quando ele caiu em si, ele chegou para mim, começou a chorar e disse: nunca mais na minha vida, Ibe, eu aponto o defeito de ninguém, porque tudo aquilo que eu apontava, hoje eu estou passando. A palavra de Deus é clara. Quem está em pé, cuidado para não cair. A palavra é clara quando diz que o forte tem que dizer ao fraco: vem cá, me dá a mão. Eu tenho que ajudá-lo. A pureza do evangelho está justamente nisso aí. É ajudar as pessoas, é orar por elas, é dizer: Deus tenha misericórdia, e não tá na torcida dos fariseus, dos escribas, dizendo: pega uma pedra aí, vamos lá, vamos tacar pedra nele, vamos jogar pedra nele.
Você não conhece o coração das pessoas, eu não conheço. Aliás, coração de gente é terra que só Deus anda. Muitas vezes a gente não sabe a luta, o desespero, a angústia. Os fariseus não faziam ideia do que essa mulher estava por dentro sentindo, angustiada, quem sabe arrependida, mas agora, diante da lei de Moisés, era tarde, tinha que ser morta. Não tinha mais como voltar atrás, como recuar, como se arrepender, até se deparar com Jesus. Aquele que nos entende, aquele que, como disse o salmista Davi, nos sonda e nos conhece, sabe o que a gente está passando, sabe que não era isso, é como disse Paulo, aquilo que não é para eu fazer, eu faço. O Senhor nos entende, Ele sabe que muitas vezes você está aí chorando, Deus, eu não queria fazer isso, mas fiz. É por isso que Paulo batia no seu peito, no seu corpo, dizia, miserável homem que sou. Nós não temos o direito de andar com pedras nas mãos para jogar em ninguém. É por isso, irmãos, que um dia eu fui minuciosamente ler a história de Davi, detalhe a detalhe, porque se tinha uma coisa que me incomodava, era Davi ter o status de um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo Deus dizendo isso. Isso me incomodava. Como é que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Como é que Deus chegou a essa conclusão com Davi? Se Davi foi um homem que matou muita gente, se Davi foi um homem que pega a mulher de Urias, uma mulher que não lhe pertencia, arma para cima de Urias, coloca Urias na frente de um exército para matá-lo, para ficar com a mulher dele. Como é que Deus chega a essa conclusão? Aí o Espírito Santo me leva para ler a história de Davi, detalhe a detalhe, minuciosamente. Não é aquela leitura que a gente lê por ler. É uma leitura observando os meandros, os detalhes da história de Davi. E aí eu cheguei à conclusão de que porque foi Davi o homem segundo o coração de Deus. É porque Davi tinha todas as oportunidades para acabar com os inimigos dele, principalmente Saul. Mas a Bíblia fala que Davi recuava. Davi tinha toda a oportunidade, Davi teve todas as razões que um pai, que um ser humano poderia ter, quando soube da notícia que Absalão tinha morrido, de comemorar. Mas a Bíblia fala que Davi fez o inverso, foi chorar dentro do palácio a ponto de incomodar Joabe. O comandante do exército chegou e disse, tu estás decepcionando o exército, porque Absalão queria te matar e agora ele morreu, tu estás chorando por Absalão. Davi disse, Joabe, Absalão era meu filho. Ele queria me matar, mas era meu filho. É por isso que Davi, queridos, foi o homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa que tinha todas as oportunidades para pegar Mefibosete e dizer, não vai sobrar ninguém da cambada de Saul, eu vou matar todo mundo. Mas a Bíblia fala que ele pega um aleijado e leva para dentro do palácio, restitui tudo aquilo que pertencia a Mefibosete. E foi assim, sempre foi assim com Davi. Então, uma coisa que me impressiona nesse homem é que esse homem traz consigo atributos de Deus que fazem toda a diferença na vida cristã. Muitas vezes eu penso que o que faz a diferença é ser um crente pentecostal, é ser um crente tradicional. Muitas vezes eu penso que o que faz a diferença é ter um curso de teologia. Muitas vezes eu penso que fazer a diferença é estar na igreja de segunda a sexta-feira. Não! Fazer a diferença está nos pequenos detalhes. Porque a Bíblia fala que chega o publicano e o fariseu, você conhece muito bem a história, mas veja os meandros, os detalhes daquilo que Deus observa. Um chega se vangloriando de tudo que fazia para Deus. Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, jejum 2 vezes por semana, não sou adúltero, não sou ladrão, não sou igual a esse aqui, mas aquele que está do lado dele é um pecador que reconhece suas falhas e quando faz a oração diz, Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim que sou pecador. Aí a Bíblia fala que isso chama a atenção de Deus. Não é religiosidade. Não é ser um crente cheio de si, cheio de religiosidade, não. É ser um crente que coloca em prática, em evidência, a misericórdia
de Deus. Porque se eu sou um espelho que reflete a imagem do Senhor, como tem um hino aí que canta, eu tenho que trazer em mim as características, como disse Paulo lá em Gálatas, que ninguém me moleste porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se eu trago no meu corpo, se você traz no corpo as marcas de Jesus, as pessoas querem ver em nós as características de Cristo. Errou, meu irmão? Vem cá. Vem cá, vamos conversar. Há dias atrás um jovem me procurou e disse: irmão Ibe, eu não sei mais o que fazer. Aquele jovem estava a ponto de entrar em pânico, em desespero. O que foi, meu filho? Irmão Ibe, eu não posso ver uma mulher. Me ajude. Eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu não posso ver uma mulher. Deus sabe a minha luta. Deus sabe que eu venho para a igreja, eu venho aqui para adorá-lo, mas me ajude. Olhe, eu sou uma trepeça, eu sou uma pessoa que não presta. Eu disse: calma, meu filho, calma, vem cá. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vem cá, há jeito para você, a solução para a tua vida. Isso é uma guerra que você está enfrentando e não é fácil. Isso é uma guerra muito grande, é carne e espírito, espírito e carne. Você tem que saber quem é que você vai alimentar, porque quem você for alimentar é o que vai vencer essa batalha. E ali eu comecei a dar uma palavra a ele, no final dei um abraço nele, saiu alegre, regozijado, rejubilado. Porque se eu vou chegar para ele e dizer: meu irmão, deixa de ser, me perdoe a expressão, safado, toma vergonha na cara. Meu irmão, eu vou matar quem já está morrendo. Eu vou matar quem já está morrendo. O que eu acho interessante e maravilhoso no apóstolo Paulo é que quando você... Eu não sei se você já leu algum comentário sobre a igreja de Coríntios. Irmão, que igreja difícil era aquela. Se Paulo recebesse a ajuda da igreja, não prestava. Paulo não queria receber porque tinha seu emprego, trabalhava, tinha sua profissão. Aí diziam: não, Paulo não quer receber a ajuda da igreja. Veja que povo complicado, difícil. Um povo que está sempre colocando em dúvida o ministério, o apostolado de Paulo. Mas Paulo está sempre tratando esse povo, eu não sei se você já percebeu, como filhinhos. Filhinhos. Amados. Talvez se fosse eu e você, chamasses eles de filhinhos da besta, né? Paulo chamava eles de filhinhos. Filhinhos, amados. Meus irmãos. Sabe o que é isso, queridos? Características, atributos de Deus refletidos na vida de Paulo. Temos que amar, porque há pessoas que estão aí padecendo, há pessoas que estão aí sofrendo. Eu me recordo que eu estive com Ruth, a minha esposa, na casa de uma irmã, e a gente saiu dali dizendo: rapaz, veja como é a luta da carne. Uma mulher que está sempre na igreja, mas uma mulher já na terceira idade. E ela chegou para mim, Ruth, com lágrimas nos olhos, disse: olha, irmão Ibe, irmã Ruth, eu não resisti à tentação. Uma mulher, eu acho que chegando aí a 60 anos de idade. 60 anos de idade, mas ela disse: a carne foi fraca. Eu não resisti à tentação. E aquela mulher começou a chorar e disse: me ajudem, me ajudem. Eu quero voltar a tomar a Santa Ceia, eu quero fazer parte do corpo de Cristo de novo. E aquela mulher começou a chorar, e ali eu e Ruth fomos, aconselhamos, a gente deu um abraço nela, e a gente disse: olha, Jesus te ama, Ele está no controle da sua vida, a senhora já se arrependeu, já me arrependi, Deus sabe que eu estou aqui sofrendo. E aquela mulher, ela se arrependeu, ela se reconciliou, está fazendo a obra do Senhor com tanta alegria. É uma palavra, é uma atitude, é um gesto. Deus não nos chamou para carregarmos pedras nas mãos. O Senhor nos chamou para amar, para perdoar, também para confrontar o pecado. O Senhor também nos chamou para isso. Porque tem muita gente por aí usando essa expressão: olha, não venha me julgar, não. A Bíblia fala que nós devemos julgar, sim, mas não é julgar baseado na nossa autojustiça, não. Tem muita gente aí que está caminhando nessa trilha perigosa da autojustiça.
de querer enxergar, condenar as falhas dos outros, se baseando na sua própria justiça. Tá vendo? Eu sou crente, fulano não é não. Tá vendo? Eu sirvo a Deus, fulano não serve não. Se fulano fosse crente igual a mim, isso chama-se autojustiça. São pessoas que não reconhecem a graça de Deus. Para ele não existe a necessidade da graça de Deus, porque ele é crente, porque ele é crente. Ele é crente porque ele é bom, porque ele não precisa da graça não, porque ele não bebe, não fuma. E aí ele se esquece que tem muita gente fora da igreja que nunca botou o pé numa igreja, que também não bebe, não fuma. Mas ele acha que ser crente é isso, que ele é melhor do que todo mundo. São pessoas que estão na mesma situação do fariseu, que disse: eu não adultero, eu não roubo, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, jejum 2 vezes por semana. E Deus fechou os ouvidos para não ouvir a oração dele. Mas a oração do publicano, o Senhor ouviu e ele desceu para casa justificado. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a autojustiça traz consequências gravíssimas para a gente. Se tem uma coisa que todo dia eu peço é perdão a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque não vá pensar que pecado é só aquilo que se concretiza. Pecado não é só algo concreto. Aquilo que só Deus consegue enxergar, que está aqui na tua mente, na minha, no teu coração e no meu, Deus enxerga. E se for pecado, é pecado. Ah, mas ninguém viu. Você é que se engana, o Senhor está lá com os olhos de fogo, olhando, não escapa nada, não passa nada. Então nós temos que ter muito cuidado. E a palavra do Senhor está nos confrontando a cada dia. Veja que eles foram confrontados pela palavra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ah, irmãos, como tem um bando de fariseu por aí. Me perdoe, viu? Talvez essa não fosse a palavra que você gostaria de ouvir, mas eu já disse que Deus não me colocou aqui nessa cadeira e por trás desse microfone para falar aquilo que eu quero ouvir ou que você quer ouvir. Deus não me trouxe aqui para isso. Mas o que tem de um bando de fariseu por aí, meu irmão, você passa por ele, sauda com a paz do Senhor, ele nem responde. Porque ele já acha que é mais crente, ele está numa categoria espiritual maior do que todo mundo. Está achando que Deus lhe deu o direito de ser melhor do que todo mundo. Está pisando no chão porque é o jeito. Porque se pudesse, ele levitava, de tão crente, de tão santo que é. Se acha no direito de apontar os outros, de criticar os outros. Nós temos que ser confrontados pela palavra todo dia. Você tem sido confrontado? Lá vem os religiosos, para cima logo de quem? De Jesus. Cada um com a pedra na mão. Jesus disse: quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Quem não tem pecado? Quem não tem pecado? Que palavra, hein? Que palavra do Senhor Jesus. É por isso que nós temos que ter muito cuidado antes de apontar os erros dos irmãos. É por isso que a palavra é tremenda, é maravilhosa, porque ela me ensina: Ibe, tem cuidado. Ibe, tu tá falando dos outros, tem cuidado de ti, tem cuidado da doutrina. Ibe, tu tá apontando o erro da irmã, tem cuidado do teu. Ibe, tem cuidado, ela caiu, tem cuidado, pode ser você. É isso que a palavra nos ensina. Nós temos aqui orar, ter compaixão. Deus, tenha misericórdia do irmão fulano, tenha misericórdia da irmã Beltrana. Senhor, ajuda o teu filho, a tua filha. Isso é evangelho, meu irmão. E não eu estar pisando em cima daquele que está precisando de uma mão amiga, de um ombro amigo para chorar. E que a gente nessa manhã possamos aprender com a palavra de Deus. Amém?